Saudações! Vamos iniciar a primeira aula de sistema de controle. Então, meu nome é Weldon Carlos Elias Teixeira e vamos a essa aula introdutória do capítulo 1. Então, nessa aula vamos ver aqui também o conteúdo da disciplina. A bibliografia indicada é o livro do Ogata e também o livro do Nise, ou Nise. E esse outro livro aqui é Huey, também é indicado como bibliografia. Então, nessa disciplina de controle, vamos estudar sinais e sistemas, conceitos de entrada e saída, resposta de sistemas a entradas padronizadas, como entrada em rampa, entrada em degrau, né? Resposta ao impulso, né? Modelos matemáticos de sistemas físicos, regime transitório e regime permanente, domínio do tempo e domínio da frequência. Conceitos básicos em sistemas de controle também, sistema em malha aberta e malha fechada. Critérios de estabilidade, métodos ou método do lugar das raízes, critério de Huth, Nichols e Nyquist, também critérios de estabilidade. Controladores liga e desliga, né? Tipo proporcional também, tipo integral, derivativo e suas combinações, noções de sintonia de controladores e, eventualmente, noções de controle digital. As teorias de controle comumente usadas hoje em dia são a teoria de controle clássico, também chamada teoria de controle convencional. Também temos a teoria de controle moderno e teoria de controle robusto. O controle automático é muito importante em, por exemplo, sistemas de veículos espaciais, sistemas robóticos, modernos sistemas de manufatura e quaisquer operações industriais. Hoje em dia é muito importante. Geralmente o controle envolve controle de temperatura, por exemplo, pressão, umidade, viscosidade, vazão, etc. Histórico do desenvolvimento de teorias e práticas de controle. Regulador centrífugo construído por James Watt para o controle de velocidade de uma máquina a vapor no século XVIII. Nos primeiros estágios do desenvolvimento da teoria de controle se devem a Minorsk, Hazen e Nyquist, entre outros. Em 1922, Minorsk trabalhou em controladores automáticos para pilotagem de embarcações e demonstrou como a estabilidade poderia ser determinada a partir de equações diferenciais que descrevem o sistema. Em 1932, Nyquist desenvolveu um procedimento relativamente simples para a determinação da estabilidade de sistemas de malha fechada com base na resposta de malha aberta a excitações senoidais estacionárias. Em 1934, Hudson, que introduziu o termo servomecanismo ou servomecanismos para sistemas de controle de posição, discutiu o projeto de servomecanismos a relé, capazes de acompanhar uma variação de entrada com acurácia. Durante a década de 1940, métodos de resposta em frequência, especialmente os métodos com base nos diagramas de Bode, tornaram possível aos engenheiros projetar sistemas de controle linear de malha fechada. Muitos sistemas de controle industrial das décadas de 1940 e 1950 usavam controladores PID no controle de pressão, temperatura e assim por diante.
No início da década de 1940, Ziegler e Nichols criaram regras para o ajuste de controladores PID no chamado método de Ziegler-Nichols. No final da década de 1940, ao início de 1950, o método de lugar das raízes, graças a Evans, foi plenamente desenvolvido. Os métodos de resposta em frequência e do lugar das raízes, os quais são a essência da teoria clássica de controle, conduziram a sistemas que são estáveis e satisfazem um conjunto de condições de desempenho relativamente arbitrária. Esses sistemas são, em geral, aceitáveis, mas não são ótimos no sentido estrito deste termo. À medida que os sistemas modernos, com muitas entradas e saídas, se tornaram mais e mais complexos, a descrição de um sistema de controle moderno requer um grande número de equações. A teoria clássica de controle, que trata somente de sistemas com uma entrada e uma saída, tornou-se insuficiente para sistemas com múltiplas entradas e saídas. A partir de 1960, como a disponibilidade dos computadores digitais possibilitou a análise de sistemas complexos diretamente no domínio do tempo. A teoria de controle moderno, com base na análise e na síntese do domínio de tempo, com o emprego de variáveis de estado, foi desenvolvida para lidar com a crescente complexidade dos sistemas modernos e seus rigorosos requisitos relativos à precisão, à importância e ao custo em aplicações militares, espaciais e industriais. Foram amplamente pesquisados entre 1960 e 1980 o controle ótimo de sistemas determinísticos e estocásticos. Estocástico significa aleatório. Controle adaptativo e aprendizagem de sistemas complexos. De 1980 a 1990, o desenvolvimento da teoria de controle moderno voltou-se para o controle robusto e para tópicos associados. A teoria de controle moderno baseia-se na análise do domínio do tempo em sistemas de equações diferenciais. Simplificou o projeto de sistemas de controle porque se baseia no modelo de um sistema de controle real. A estabilidade do sistema é sensível ao erro entre o sistema real e seu modelo. Assim, quando o controlador projetado a partir de um modelo for aplicado a um sistema real, o sistema poderá não ser estável. Claro, devido às imperfeições, da construção dos dispositivos, a influência da temperatura, por exemplo, nos componentes, então o desempenho altera. É necessário projetar o sistema estabelecendo primeiro a gama de possíveis erros, para depois projetar o controlador, de uma forma que, se o erro do sistema estiver dentro da gama prevista, o sistema de controle projetado será sempre estável. O método de projeto baseado nesse princípio é chamado teoria de controle robusto. Essa teoria incorpora tanto a abordagem de resposta em frequência quanto a abordagem de domínio do tempo. Ou seja, então, ao se projetar, por exemplo, um helicóptero, um drone, então o sistema de controle tem que ter a capacidade de reagir bem, de controlar o helicóptero sem perder a estabilidade quando há uma rajada de vento, por exemplo. Então, mas qual o máximo de vento que esse dispositivo vai suportar? 10 metros por segundo? 20? Então, o projeto já tem que prever essas rajadas de vento, por exemplo. Definições. Então, as definições é uma parte importante, porque é importante saber os termos usados em controle, na teoria de controle. Então, a variável controlada é a grandeza ou a condição que é medida e controlada. Essa é a definição de variável controlada. O sinal de controle ou variável manipulada
é a grandeza ou a condição modificada pelo controlador, de modo que afete o valor da variável controlada. Normalmente a variável controlada é a saída do sistema, ou seja, pode ser uma temperatura, pressão, né? Alguma coisa é a variável controlada. Posição, por exemplo. Controlador significa medir, controlar, né, no caso. Controlar significa medir o valor da variável controlada do sistema e aplicar o sinal de controle ao sistema para corrigir ou limitar os desvios do valor medido a partir de um valor desejado. O valor desejado é o valor que se escolhe, né, que o operador do sistema ou o usuário do sistema, né, se for um usuário residencial, por exemplo, vai determinar, com o controle remoto a temperatura, por exemplo, do ambiente no qual se encontra. Agora, o que são as plantas? Uma planta, né, uma planta industrial, por exemplo, uma planta pode ser uma parte de um equipamento ou apenas um conjunto de componentes de um equipamento que funcione de maneira integrada, com o objetivo de realizar determinada operação. Processo. O que é o processo? É toda a operação a ser controlada. Entre os exemplos estão os processos químicos, econômicos e biológicos. Sistemas. Um sistema é a combinação de componentes que agem em conjunto para atingir determinado objetivo. A palavra sistema pode ser empregada para se referir a sistemas físicos, biológicos, econômicos e outros. O que são os distúrbios? Distúrbios são sinais que tendem a afetar de maneira diversa o valor da variável de saída de um sistema. Então, pode ocorrer um distúrbio, né, externo ou interno, né? Ou seja, se um distúrbio for gerado dentro do sistema, ele será chamado de distúrbio interno. Enquanto um distúrbio externo é aquele gerado fora do sistema e que se comporta como um sinal de entrada no sistema. Então, aqui temos essa modalidade de regulador. Então, esse regulador de velocidade, ele regula, né, ou controla a velocidade deste motor aqui. Esse motor é um motor de combustão. Aqui temos o combustível. Esse combustível entra através dessa válvula que é controlada. Ela é uma válvula automática, né, que é controlada por um mecanismo. Então é um controle mecânico. E entra por aqui para alimentar o funcionamento do motor, né, para propiciar o funcionamento do motor. Entretanto, essa válvula aqui é a válvula de controle, né, a válvula de controle está aqui. Só que tem outra válvula chamada válvula piloto. Essa válvula piloto, né, que está aqui na figura, essa válvula piloto é usada aqui. Aqui é a representação esquemática dessa válvula. Ela que é um dos principais elementos para que realiza o controle, né? Então, a válvula hidráulica usada, né, que se usa óleo sobre pressão. Então, no momento que o motor está girando, né, ou ele pode iniciar parado, na verdade. Então, mas quando ele está girando e aumenta a velocidade com a entrada do combustível, né, a carga gira, carga mecânica, né, pode ser um triturador, alguma coisa assim. Então, o eixo do motor ao girar transfere o movimento horizontal aqui para um movimento vertical em outro eixo, através de engrenagem, por exemplo, e assim por diante. Esse movimento aqui horizontal é transformado em um movimento horizontal novamente aqui, depois aqui transfere para transforma em um movimento vertical novamente, o qual aciona esses dois pesos que gira num eixo vertical. Então, gira esses dois pesos e ao girar esses pesos, a força centrífuga, né, a força faz com que esse peso sobe quando a velocidade está aumentando, né, ou chega num ponto de equilíbrio, né,
está acima do ponto de equilíbrio, na verdade. Então, quando ela sobe aqui, essa parte aqui desce. Se essa parte desce, então o óleo sob pressão vai passar por aqui e entrar aqui a parte de baixo desse êmbolo, né? E aí aqui a pressão fica sob baixa pressão, essa parte de cima, e esse êmbolo sobe. Se o êmbolo subir, vai fechar a válvula. Então, fechando a válvula, reduz a entrada de combustível. Logo, esse sistema limita o aumento da velocidade a partir do equilíbrio, né, da força do motor com a força resistente da carga mecânica. E quando a velocidade é baixa, ocorre justamente o contrário. Então, esses pesos aqui descem, e quando esses pesos descem, essa parte interna aqui do meio sobem. Se essa parte aqui interna sobe, então o óleo sob pressão vai entrar pela parte de cima agora, por aqui, e empurrar o êmbolo para baixo, e logo a válvula abre e entra mais combustível, evitando que o motor reduza a velocidade. Então vai chegar num ponto de equilíbrio, que é o ponto de velocidade controlada, ou o set point. Então, assim, é um dos primeiros princípios de controle de velocidade realizado de forma mecânica e autônomo, né? Sem intervenção de um operador. Nesse sistema de controle de velocidade, a planta ou sistema controlado, no caso, é o motor. A variável controlada é a velocidade do eixo do motor, que é o objetivo, controlar a velocidade do eixo do motor que aciona a carga mecânica, né, que pode ser uma bomba ou um triturador ou alguma coisa assim. O erro, no caso, é a diferença entre a velocidade desejada e a velocidade real. Sinal atuante é o sinal de controle, ou seja, a quantidade de combustível, né, a ser aplicada à planta ou o motor. O combustível é responsável por fazer o motor acelerar ou desacelerar, que é a máquina, né, a planta, né? Distúrbio é o que? A grandeza externa que perturba a variável controlada. Uma mudança inesperada da carga, por exemplo, a carga mecânica, é um distúrbio, né? Ou seja, entra mais material no triturador, por exemplo, né? Ou na bomba de água, a viscosidade da água muda, ou alguma coisa, né? A pressão da água, alguma coisa muda, então requer mais uma atuação do sistema de controle de velocidade. Sistema de controle de temperatura. Agora, outro sistema, né, que deve ser controlado, por exemplo, é um sistema que a variável controlada seja a temperatura, né? A temperatura do forno elétrico é medida por um termômetro, por exemplo, que é o dispositivo analógico. O sistema analógico de temperatura é convertido em um sinal digital por um conversor analógico digital, por exemplo. Então aqui temos um sistema de controle, né, também. Agora no caso temos aqui à esquerda, né, um forno elétrico aqui. Então, para aquecer é usada uma resistência elétrica. E aqui temos a medição de temperatura, que é o sensor, no caso o termômetro. Aqui o sistema é digital, então lê-se a temperatura do forno através de um termômetro, possivelmente um termopar. O termopar leva o sinal até um conversor analógico digital, e a interface, cabos ou algum dispositivo, drive, né, leva de forma a compatibilizar o sinal às entradas do controlador, aos terminais do controlador, se for um microprocessador, por exemplo. Esse microprocessador vai interpretar, né, o sinal digital agora da temperatura e compara com a temperatura desejada, né, que está na memória e veio de alguma interface homem-máquina, né, de forma que se forneça a temperatura desejada. Então compara as duas e vai gerar um erro. Se o erro mostrar que a temperatura do forno está abaixo da desejada, então a interface agora de saída do controlador leva um sinal para um amplificador, pode ser
algum transistor e esse transistor aciona algum relé. O relé liga naturalmente uma fonte de tensão, né, ou de corrente que possa, no caso principalmente de tensão, que possa aquecer o forno. Se a temperatura estiver abaixo, estiver acima, né, da desejada, ocorre o inverso. Então desliga-se a resistência para que a temperatura abaixe, né, no forno e atinja a temperatura desejada. Então fica o sistema de controle fazendo esse trabalho, né, no lugar de um operador humano. O sinal digital obtido é fornecido ao controlador por meio de uma interface, como eu disse. Esse sinal digital é comparado com a temperatura programada de referência, ou seja, programada pode ser diretamente no código fonte, só que aí fica difícil alterar, ou permite a entrada desses valores através de um teclado numérico ou um controle remoto, né, de forma que um operador humano possa escolher, né, a temperatura de referência. Se houver alguma divergência entre o erro, o controlador envia um sinal ao aquecedor por meio de uma interface, no caso um amplificador e um relé. Pode ser um relé fazendo que a temperatura do forno atinja o valor desejado. Sistemas empresariais. A mesma ideia pode ser aplicada, né, a mesma ideia ou a mesma metodologia dos sistemas de controle pode ser aplicado em organizações empresariais, né? Então, aqui tem um diagrama de bloco ou diagramas de blocos de um sistema organizacional de engenharia, por exemplo. Então, deseja-se um produto, né, numa planta qualquer. Então, a gerência, claro, que tem autonomia para fazer os investimentos, mas tem que ouvir a parte envolvida da engenharia, né? Ou a própria gerência são engenheiros, então eles vão escolher, né, os equipamentos, os produtos para serem utilizados. Faz-se uma pesquisa, né, e desenvolvimento, se for uma indústria ou empresa inovadora, né? Aí faz-se um projeto preliminar, faz alguns testes, né, ou experimentos. Se os experimentos não forem bem sucedidos, então volta à fase de projeto novamente, para que seja alterado, né, o projeto até obter um experimento de sucesso. Se obtiver um experimento de sucesso, vai-se para a parte de projeto e desenho do produto, né, e vai para a fabricação e montagem. E faz novos testes do produto já acabado. Agora, com o produto acabado, faz-se os testes de mercado, né, para aceitação do produto, ou laboratoriais, né, do produto já terminado, e volta essas informações para a gerência, né, para ver se teve uma boa aceitação, se há necessidade de refazer toda a pesquisa novamente ou não, ou fica nesse ciclo continuamente para sempre melhorar o produto, né, lançar novos modelos e assim por diante, para se adaptar ao mercado ou às novas tecnologias. Aqui agora temos sistema de controle robusto, vamos falar, né? Qualquer modelo de uma planta que quisermos controlar incluirá o quê? Um erro no processo de modelagem. O sistema de controle projetado a partir dessa abordagem é chamado controle de sistema robusto, como já anunciamos. Controle de malha fechada versus controle de malha aberta. Então, os sistemas de controle com realimentação. Com realimentação indica que é um controle de malha fechada, né? Estabelece uma relação de comparação entre a saída e a entrada de referência, utilizando a diferença como meio de controle. Um exemplo de controle de temperatura de um ambiente. Mede-se a temperatura ambiente real e comparando-a com a temperatura de referência, temperatura desejada, o termostato, né, que é um sensor, ativa ou desativa o equipamento de aquecimento ou resfriamento, de modo que assegure que a temperatura ambiente permaneça em um nível confortável, independentemente das condições exteriores.
Outro sistema de controle com realimentação, por exemplo, é o corpo humano, por exemplo. Temos a temperatura corporal, pressão sanguínea, que se adapta, né, às condições de operação do ser humano, né, que é, por exemplo, estar descansando, correndo, então a pressão aumenta, o batimento cardíaco aumenta de acordo com essas condições. Então a pressão sanguínea são mantidas, né, relativamente constante por meio dessa realimentação. Esse sistema faz com que o corpo humano seja relativamente insensível, né, às perturbações externas, permitindo seu perfeito funcionamento nos casos de mudanças no ambiente. Sistemas de controle de malha fechada. Os sistemas de controle com realimentação são, com frequência, denominados também sistemas de controle de malha fechada. Sistema de controle de malha aberta. Os chamados sistemas de controle de malha aberta são aqueles em que o sinal de saída não exerce nenhuma função de controle do sistema. O sinal de saída não é medido nem realimentado para comparação com a entrada. Ou seja, geralmente para fazer os ajustes do funcionamento precisa de um operador para fazer a observação, né, e fazer o ajuste manualmente. O sinal de erro atuante, que é a diferença entre o sinal de entrada e o erro de alimentação, que pode ser o próprio sinal de saída ou uma função do sinal de saída e suas derivadas e ou integrais, realimenta o controlador de modo a minimizar o erro e acertar a saída do sistema ao valor desejado. O termo controle de malha fechada sempre implica a utilização de um controle com realimentação para reduzir o erro do sistema. Um exemplo prático é o da máquina de lavar roupas, por exemplo. As operações de colocar de molho, lavar e enxaguar em uma lavadora são executadas em uma sequência baseada em tempo. Cada entrada de referência corresponde a uma condição fixa de operação. A precisão do sistema depende de uma calibração. Distúrbios podem retirar o sistema do ponto de operação desejado. Deve ser utilizado se a relação entre a entrada e a saída for conhecida e se não houver nenhum distúrbio interno ou externo. Qualquer sistema de controle cujas operações são efetuadas em uma sequência baseada em tempo é um sistema de malha aberta. O controle de tráfego, por exemplo, de tráfego por meio de sinais operando em função do tempo é outro exemplo de controle de malha aberta, ou seja, às vezes o sinal fecha, né, quando não tem nenhum carro naquela via, né, que cruza a outra. Então é um controle de malha aberta, ou seja, é um controle não inteligente, né? Seguem as principais vantagens dos sistemas de controle de malha aberta. Então, são simples de ser construídos e têm fácil manutenção. Isso é uma vantagem. São menos dispendiosos que um sistema correspondente de malha fechada. Não apresentam problemas de estabilidade. São adequados quando existem dificuldades de medição de saída ou quando a medição precisa da saída não é economicamente possível. Por exemplo, no caso da máquina de lavar roupas, seria bastante dispendiosa a instalação de um dispositivo para avaliar se as roupas foram bem lavadas, por exemplo, se estão ainda sujas, né? As principais desvantagens do sistema de controle de malha aberta são: distúrbios e mudanças na calibração causam erros, e a saída pode apresentar diferenças em relação ao padrão desejado. Para que a saída mantenha a qualidade requerida, é necessária uma regulagem periódica